Então, gente, vamos lá. Tudo bom, sumidos? Olha, primeiramente um esclarecimento aqui. Apesar do último vídeo antes desse daqui sair ter sido sobre desistência, né, sobre como não desistir, o tempo que eu dei aqui no canal, que foi mais ou menos de um mês e pouco, não foi por causa disso. Aquele vídeo eu realmente queria gravar há muito tempo, especialmente porque eu já recebi muitos comentários de vocês que passam em entrevistas, mas eu também recebo muito comentário, e-mail inclusive, de pessoas que estão em estado de depressão, de pessoas que estão muito frustradas por não conseguir passar na entrevista, por ainda não conseguir o emprego e conectarem inclusive toda a vida delas com a questão de ter ou não um trabalho, o que faz certo sentido se você precisa se sustentar na sua vida. Enfim, então era para essas pessoas que estavam pensando inclusive desistir de tudo por causa dessa questão aí da carreira, que deveria ser só um parênteses na nossa vida, né? Mas coincidentemente ou não, calhou de eu estar falando sobre esse assunto de saúde mental justamente quando eu passo por uma fase peculiar da minha vida que eu tô gostando de chamar de evitando o burnout. E eu falo evitando mesmo porque pessoalmente eu acredito que eu nunca tenha passado por uma fase muito séria nesse sentido. Porém, eu só não cheguei nisso ainda porque sempre que eu percebo que eu tô com alguns sinais aí de cansaço, eu tomo algumas atitudes. E eu queria muito conversar com você sobre isso porque, primeiro, eu gosto de ser realista aqui nesse canal. Eu sou uma pessoa que também se dedica à própria carreira, eu não trabalho com RH. Aliás, ninguém que fala por aí sobre carreira, sobre ter sucesso com qualquer coisa, tá isento de passar por dificuldades ou até mesmo tá isento de ser demitido, de sofrer alguma coisa aí na vida profissional também. E segundo, o canal ele não existe pra eu só jogar como se não fosse nada, essas dicas de currículo, de entrevista de emprego e tudo mais. Ele foi feito pra eu trazer aprendizados que eu mesma tenho no meu trabalho pra te ajudar com a sua vida profissional sem estragar a sua saúde mental, que é um assunto super importante pra gente sempre prestar atenção. Ah, mas Adeline, a época de falar sobre saúde mental é lá em setembro, a gente ainda tá no começo do ano, cadê aquela empolgação com as metas? Vamos começar deixando uma coisa bem clara aqui. Cansaço físico e mental não tem mês, dia e hora certa pra começar e nem pra acabar. Tanto faz em que momento da rotação da Terra a gente tá nessas horas. E do mesmo jeito em que a melhor hora pra gente começar a se dedicar a qualquer projeto, meta que a gente tenha na nossa vida é sempre agora, o melhor momento pra gente cuidar da nossa saúde mental e física é quando o nosso corpo e a nossa mente mais precisam. E além de não ter época específica do ano pra gente sentir mais ou menos cansaço, pra gente talvez chegar no ponto de burnout, é claro que nem sempre isso tá ligado só a quantas horas por semana você tem trabalhado ou a quantas tarefas você tem no seu dia. Pode ser inclusive que você esteja numa época que não tenha tanta demanda assim e ainda assim você sinta que não tá rolando, sabe? Então, em vez de só disfarçar, ficar negando, pular essa página, fingir que tá tudo bem só porque o carnaval mal passou, a gente precisa se tocar de que ficar cansado e de saco cheio nem sempre vai estar ligado a fatores muito óbvios, externos por aí. E é justamente por isso que eu quero compartilhar com você aqui algumas dicas do que eu geralmente faço pra evitar que as coisas cheguem num ponto mais sério, até porque burnout, né, cansaço físico e mental parece que tem feito quase que parte da nossa vida adulta, é quase que como se fosse normal para todo mundo tá desse jeito quando não é. Embora nem sempre todo problema de saúde seja evitável, existem formas aí da gente pelo menos se proteger um pouco mais para não tornar aquele problema ainda maior. Alerta importante antes da gente começar. Eu não vou passar aqui detalhes científicos sobre burnout, sobre como se tratar, sobre como diagnosticar, nem nada disso, até porque eu nunca fui diagnosticada com esse problema. Logo, nada do que eu vou te contar aqui exclui a necessidade de você conversar com algum especialista sobre qualquer coisa aí que você esteja passando, seja ele um terapeuta, né, psicólogo, psiquiatra. São esses especialistas que podem diagnosticar ou te passar qualquer instrução aí mais prática para você lidar com qualquer coisa. E por falar em se consultar com um profissional, eu preciso logo já tratar desse assunto, que é o seguinte: não espere necessariamente um diagnóstico para você começar a proteger a sua saúde mental, a sua agenda ou a sua integridade física. Diagnóstico sobre alguma coisa, ele é quase que como um presente pra gente que às vezes passa anos com algum tipo de problema sem de fato entender a raiz dele para poder resolver aquilo. E eu acho isso maravilhoso, né? Nos últimos anos a gente tem várias discussões sobre saúde mental, sobre pessoas que por anos não sabiam que elas tinham TDAH ou
qualquer outro tipo de especialidade aí mental em que elas passavam por desafios e não entendiam por que elas eram marginalizadas, sofriam preconceitos, enfim, não conseguiam lidar com aquilo de uma forma mais positiva. Só que, em paralelo a isso, a nossa espera por uma definição do que a gente tem pode fazer com que a gente entre em um estado de inatividade, praticamente de descaso com a nossa saúde, só porque ainda não teve, né, aquele carimbo falando que a gente tem algum tipo de problema realmente para que a gente possa tomar alguma ação. Ah, não é nada sério, não tem nenhum papel médico falando nada, então eu vou continuar trabalhando as minhas 80 horas por semana, cuidando da casa e dos filhos, sem parar para descansar que tá tudo bem. Comenta aqui embaixo se você já teve esse tipo de pensamento ou se você já viu alguém reproduzindo esse tipo de coisa. Então assim, embora seja importantíssimo a gente sempre procurar a raiz do nosso problema, cientificamente falando, esperar por um diagnóstico, esperar que aquilo tenha um nome oficial pra gente, pode só atrasar ou até aumentar ainda mais qualquer problema de esgotamento aí de saúde mental que a gente tenha. Se você já tá há algum tempo com essa sensação de cansaço extremo, se o seu pavio tá mais curto do que o normal, sabe? Se você sente que não tá rolando, não espera ter um nome oficial para aquilo, para você começar a se proteger. Pode ser que precise acontecer alguma coisa para você perceber isso. Para mim, no meu caso, por exemplo, eu tava percebendo que eu tava com um lapso de memória muito mais forte do que o normal. Eu já esqueço as coisas normalmente, mas eu tava esquecendo com mais frequência. Ou pode ser que você tenha perdido completamente a sua motivação para ir trabalhar ou para estudar, sem de fato o seu trabalho ou os seus estudos terem motivos reais para isso, sem de fato você querer se demitir, por exemplo, para ficar mais feliz. E aí, uma vez que você percebe o sinal de que nem tudo tá tão normal assim, o que eu posso te falar é: seja firme com o que você quer de verdade a partir de agora, pelo amor de Deus. Uma das maiores fontes de cansaço físico e mental pode vir muitas vezes do fato da gente viver em função da rotina e da vontade dos outros e de não negar as coisas só para não desagradar ninguém. Conviver entre família, entre amigos, entre colegas de escola ou até colegas de quarto requer muita energia, muito esforço e muita flexibilidade, mas ainda assim no nosso dia a dia a gente precisa encontrar espaço no nosso tempo para as coisas que a gente e só a gente quer fazer. Mesmo que isso signifique ficar completamente sozinho em silêncio ou fazendo algo super improdutivo, tipo jogar um joguinho ou assistir TV para passar o tempo. E aí ter essa firmeza para você impor as suas vontades vai exigir que você diga sim, não para algumas coisas e para algumas pessoas e que você mude a sua mentalidade para finalmente entender que você não é obrigado e nem obrigada a nada. Você não precisa ir naquela festa ou naquele evento se isso não for te fazer sentir bem, não precisa passar o seu final de semana em determinado lugar se você não quiser, não precisa socializar se você não quiser. Inclusive, nem reunião você precisa marcar se aquilo for drenar completamente a sua cabeça e se der para você adiar por um tempo. Nessas horas em que a gente já tá esgotado de só cumprir com obrigações pela gente e pelos outros, colocar um pouco da nossa vontade, colocar limite e autoridade vai fazer com que a gente restabeleça pelo menos um pouco mais de controle na nossa vida, ainda que as coisas que a gente faça sejam pequenas. E aí agora, eu não sei qual que é a sua idade, pelo que você já passou aí na sua vida, mas pode ser que tenha um momento que você passe por aquela fase em que você já não tem mais certeza de quem você é ou do que você gosta mais de fazer. A famosa crise de identidade. Comigo isso tá acontecendo agora na época dos 30 e poucos anos e eu tô tentando descobrir de novo o que eu gosto de fazer, e uma coisa que me ajudou bastante foi eu tentar voltar um pouquinho lá na nostalgia da minha adolescência para lembrar o que eu realmente gostava de fazer, o que me deixava feliz, o que me deixava muito empolgada. Pode ser que para você descobrir quais são os seus prazeres aí na vida, você tenha que voltar um pouquinho pro seu passado e até se lembrar de alguma atividade aí que você fazia antes e que você teve que abrir mão, né, por causa do trabalho, dos estudos. Ou pode ser que para você também seja uma coisa completamente nova, pode ser que você descubra uma paixão por cuidar de plantas, por crossfit, por cerâmica, sei lá. Imagina que mesmo para você lidar com uma vida mais corrida, você precisa de muita energia, muita saúde e de motivação. E sem incluir no seu dia a dia alguma coisa que te dê prazer, que te dê algum alívio, vai ser muito difícil você ter, de novo, energia e motivação para você cumprir com aquelas obrigações que são mais chatas. E por falar em energia, uma coisa que eu faço e que me ajuda bastante quando eu chego naquele ponto em que eu já tentei de tudo, que as coisas não vão pra frente, né, que elas não acontecem como eu planejei ou como eu esperava, é
desligar o meu cérebro um pouco e pular para outra coisa. É muito fácil quando a gente tá ali no fervo do trabalho, dos estudos ou de algum projeto que a gente comece a enxergar aquilo como um caso realmente de vida ou morte. Mas constantemente eu tento me relembrar de que, independentemente do que aconteça no meu trabalho, não tem uma pessoa ali, né, um corpo com o coração aberto para eu fazer uma cirurgia e aquela pessoa não depende de mim para sobreviver. Então, nada é tão sério que não possa ser adiado, deixado para depois ou discutido, inclusive, para ter alguma mudança. Em grande parte dos trabalhos e das profissões, a gente não vai estar sempre trabalhando só com um projeto, então ainda bem até que a gente pode colocar a nossa cabeça aí em outra coisa até que aquela outra seja resolvida. E aqui eu tô falando de desligar o nosso cérebro dessa preocupação. É claro que você não vai parar de trabalhar ali do nada naquela coisa, sem avisar as pessoas envolvidas, inclusive. Mas é isso, uma vez que eu jogo o problema ali, que eu deixo claro o que aconteceu, eu tento tirar essa preocupação, coloco o meu foco e as partes boas, inclusive, que eu tenho sobre o meu trabalho em outro esforço. Então, simplesmente desliga, apaga um pouco essa importância toda que você tem dado pra essa coisa no seu trabalho, ou pra essa coisa na sua carreira, ou pelo fato de você, às vezes, inclusive, não tá ainda conseguindo um emprego, só pra você ter mais tranquilidade para fazer o que precisa ser feito, mas sem achar que tudo vai explodir por causa daquilo. E não tem nada como o tempo para mostrar pra gente que às vezes a gente se descabela por coisas à toa. Só para ilustrar direitinho, isso daqui é o tamanho que o seu problema tem nesse momento, é o jeito que você imagina que ele tá. E isso daqui é o tamanho que o seu problema fica daqui a um tempo, talvez até daqui 5 anos, é assim que você vai se lembrar dele. E ó, aproveita que você vai dar uma desligada, vai tirar o seu cérebro do modo emergência, sem que de fato exista uma, e também adia qualquer decisão importante que você queira tomar agora. Talvez, por conta das emoções à flor da pele, seja melhor você não se demitir agora, talvez seja melhor você não mudar completamente de área e se arriscar, ou se enfiar em alguma dívida aí para adquirir alguma coisa. E eu falo só talvez porque realmente tem horas em que mudar de emprego ou mudar de áreas realmente é o que resolve o nosso problema, mas na maioria das vezes em que a gente está emocionalmente abalado, a gente tende a tomar decisões por impulso que depois acarretam em muitos outros problemas ali na frente. Quando a gente está mais estável, menos cansado pelo menos, aí sim a gente consegue enxergar se aquilo realmente vai ser a melhor coisa a se fazer, então toma cuidado com isso. E junto com isso, caso você não tenha percebido o que é o que aconteceu aqui, é claro que eu recomendo que você tente dar um tempo. Eu percebi que às vezes eu preciso realmente dar um tempo com a minha rotina, dar um tempo aqui com o canal, com algum projeto, seja lá o que for. Eu antes via isso como algo negativo, parar de fazer uma coisa bruscamente, sabe? Sair da rotina, parar de ter consistência. Embora seja assim ótimo a gente ter consistência naquilo que a gente se propõe a fazer, seja ir pra academia X vezes na semana, seja ler X vezes na semana também, a gente não é um robô. E a gente deve parar de se cobrar como se a gente fosse um. Tem horas que a gente vai precisar dar um chacoalhão na rotina, ver o que realmente estava fazendo bem, o que estava fazendo mal e adaptar as mudanças necessárias para talvez depois ficar mais confortável. E aqui o dar um tempo pode inclusive ser dar um tempo do trabalho, dar um tempo dos estudos, se isso for possível, e se não for possível, prioriza o que precisa ser priorizado e exclui tudo o que não for importante nesse momento, o que não for funcional para você continuar aí na sua rotina ou na sua vida. Então, se for preciso, tira aquele dia, fala que você tá doente, porque provavelmente você não vai estar muito bem mesmo, e provavelmente muitas vezes quando você esteve doente, você não tirou aquele dia pra você, e fica tranquilo, eu não conto pra ninguém. E por último, não se culpe e nem culpe as pessoas próximas de você pelo seu cansaço. A primeira coisa que a gente geralmente quer fazer quando a gente tá de saco cheio de tudo é xingar todo mundo, ou até mesmo se culpar e se colocar numa situação de ainda mais cobrança. E eu sei, acredite em mim, que é difícil a gente controlar aquele impulso de virar a mão na cara de alguém, de perder a paciência e a razão e agir como uma criança mimada. Então aqui vai um lembrete pra você que às vezes até tá demonstrando demais aí pros seus colegas de trabalho o quanto você tá frustrado ou frustrada. Muito provavelmente essas pessoas não são culpadas pelo que tá acontecendo com você. E aqui eu não tô considerando aqueles ambientes realmente
extremamente tóxicos de trabalho, com um chefe tóxico que às vezes até acaba com o clima do time. Mas ainda que fosse isso também, ter essa atitude de tratar todo mundo mal não é o que vai resolver. Ficar se cobrando, se culpando, empurrando as coisas com a barriga só pra não assumir que você precisa de ajuda, só vai te fazer desanimar ainda mais e pior, vai fazer com que você demore muito mais pra se recuperar, se renovar e chegar aí no seu trabalho ou no que quer que seja com muito mais motivação e feliz. E é isso, gente. As coisas são o que são. Não importa o quanto a gente queira criar energia pra fazer alguma coisa, às vezes ela simplesmente não vai estar lá. Cada um tem que lidar com isso da forma que puder, se possível, com ajuda profissional. Eu resolvo tentar fazer um pouco de todas essas coisas que eu falei, justamente pra eu não chegar no meu limite, pra não explodir com as pessoas, pra eu não causar nenhum outro problema em cima desse já. Pra mim foi uma vitória eu ter conseguido ter vontade de gravar essa semana. E isso só aconteceu porque por um tempo eu dei espaço pro meu cérebro fazer e gostar de outras coisas, pra que depois eu visse de novo motivação em continuar. Eu espero que o que eu te contei aqui tenha te ajudado de alguma forma. Faça terapia se for possível. Te vejo de novo em breve e até a próxima.